Histórias cidadãs. Conheça a história de pessoas inspiradoras. No Cidadania Histórias Cidadãs, você vai se conectar a biografias de pessoas que superaram desafios, quebraram paradigmas e romperam limites na busca pela realização dos seus sonhos. Gente que mostra a você que todo esforço em busca da realização pessoal vale a pena. E nessa entrevista nós vamos conhecer a história cidadã da ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral, Vera Lúcia Santana de Araújo. A advogada, neta de lavadeira, filha de professora, chegou ao cargo da mais alta corte da Justiça, de ministra da mais alta corte da Justiça Eleitoral brasileira, e ela nos mostra como em 3 gerações a educação pode mudar para melhor o destino de uma família. Doutora Vera Lúcia Santana de Araújo, muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Seja bem-vinda ao Cidadania. Muito obrigada, bom dia, boa noite a qualquer pessoa, a todas as pessoas que vão nos ver em todos os momentos. Marcelo, é uma honra e um privilégio chegar até aqui e poder ser ouvida por ti e compartilhar um pouco das histórias da cidadania brasileira. A honra é toda minha e uma satisfação muito grande. A senhora tem uma história de vida inspiradora e o que é mais interessante é que essa história ela passa por 3 gerações, por 3 gerações de mulheres, né? E ela começa lá no interior da Bahia com a sua avó, que era lavadeira, e batalhou para garantir à sua mãe, Dona Rosália, que estudasse e que se tornasse professora. Conta pra gente como é que foi o desenrolar dessa história, conta um pouco dessa origem que mudou o destino da sua família. Bem, é uma história muito comum a toda e qualquer família negra no Brasil, né? Nós somos parte, né, dessa grande negritude que vive a exclusão, que vive sob o racismo. E, de fato, assim, a minha avó, Etelvina Maria de Jesus, era uma mulher muito forte. Minha avó teve uma vida razoavelmente longeva, então eu a conheci e ela sempre apostou muito de que seus filhos, suas filhas, especialmente as suas filhas, os meus tios morreram e ficaram 3 mulheres, né? Tia Nadir, tia Natália e minha mãe, Rosália. E todas se fizeram professoras porque era o limite do que uma família negra, na pequena Livramento de Nossa Senhora, no interiorzão da Bahia, era o máximo que podia sonhar. E minha mãe alcançou esse sonho. Meu pai era garimpeiro, semi-analfabeto, mas um homem de uma cultura, de uma elegância em todos os sentidos, não é? Então, foi uma família muito harmônica, mas minha mãe, infelizmente, ficou viúva muito nova, com 44 anos, 6 filhos, sendo 5 mulheres. Então, eu perdi meu pai quando eu tinha acabado de fazer 13 anos. Não tivemos nenhum dia de vida tranquila, fácil, além da dor do luto, não é, que se arrasta, as dificuldades mesmo, né? Numa cidade que não tinha energia elétrica, eu fui conhecer televisão já com uns 12 anos de idade, então nada foi simples. Agora, passada essa fase, as 3 filhas, né, de Dona Etelvina se tornaram professoras e a Dona Rosália, sua mãe, ela, além de professora, ela se dedicou muito à educação, ela é reconhecida tanto na cidade de Nossa Senhora do Livramento, como também em Vitória da Conquista, como um nome da educação nessas cidades, e ela passou isso para vocês, né? Como é que foi esse exemplo, como é que essa referência de Dona Rosália influenciou a sua vida e o gosto, inclusive, pelos estudos? Bom, minha mãe e meu pai, embora meu pai fosse, não é, semi-analfabeto, garimpeiro, mas ele primava muito e apostava muito de que a gente precisava estudar. Nós éramos mulheres, negras e precisávamos estudar. Livramento, naquela época, tinha uma biblioteca infantil. E todo ano eu ganhava o prêmio de melhor leitora da biblioteca, porque assim, quando eu não estava na escola, eu estava na biblioteca lendo. Realmente, assim, sempre gostei muito. Minha mãe, quando
nas poucas vezes que viajava com meu pai, o pequeno, eu lembro de ela ensinando alfabetização para adultos à noite. Então, ela deixava tudo ali anotadinho e eu ia para dar a aula dela, né? Então, eu tinha que subir numa cadeira para conseguir alcançar a lousa e escrever. Ai, que barato. Então, assim, realmente, eu cultivei muito sempre o gosto pela leitura. Eu gostava de brincar, eu fazia tudo que qualquer criança, numa cidade em que não tinha televisão sequer, não é? Sim. Mas, assim, eu tinha um prazer muito especial pela leitura. E eu me lembro também muito fortemente de meu pai como garimpeiro e vendedor daquelas pequenas coisas que comprava, que achar mesmo, nunca achou nada na garimpagem, não é? Mas aí, em Vitória da Conquista, que era um centro maior, então ele comprava revistinha usada, eu lembro assim, aqueles romances, faroeste, bang bang, qualquer papel, tivesse letra, eu lia. Então, isso fez parte realmente da minha formação. E, sem dúvida, minha mãe, como professora de português, que formou todas aquelas gerações de Livramento. Depois, quando ela foi para a Vitória da Conquista, então você tem algumas gerações de profissionais de todos os ramos. Já tivemos ministro aqui do STJ, o ministro Castro Meira, que foi aluno de minha mãe. Então, todo mundo passou pelas aulas de minha mãe. E todos sempre reconheceram nela uma brilhante professora de português e literatura. Hoje, com quase 96 anos, se mantém muito lúcida, ainda lê, faz pequenas revisões de textos para a gente. Então, assim, é uma inspiração e motivação permanente para que a gente não largue jamais as páginas dos livros. E é incrível, porque ela, até hoje, ela continua trabalhando, revisando textos. Ela se dedicou muito, não só foi professora, mas empreendeu também, abrindo escola no interior. Eu não sabia desse detalhe de que a senhora também acabou sendo um pouco professora, né? Dentro dessas brincadeiras de criança. Brincar de ensinar é uma forma de aprender também. Sim. Agora, essa dedicação toda, essa garra que a dona Rosália teve, ela se manifesta numa frase que eu trouxe de uma entrevista que ela concedeu, que eu gostaria de falar aqui e ouvir o que ela representa para você. Ela disse numa entrevista, recente essa entrevista, tem uns 2 anos mais ou menos que foi gravada, ela disse: você acreditar e fazer aquilo que você acredita é muito importante. E tudo aquilo que você faz com amor não se torna pesado. E era isso, né? Ela trabalhava de manhã, de tarde, de noite a corrigir. E isso para ela sempre foi um prazer. Está com 96 anos, está lúcida, está bem de saúde. É uma fonte de inspiração. O que essa frase traz para você como norte na sua carreira? Olha, minha mãe ficou viúva, né, com 44 anos, perdeu o único filho homem, né, nós éramos 6, e naturalmente foi o impacto maior de sofrimento na sua trajetória. Mas ela sempre se obrigou, primeiro, a ter que dar conta de 6 filhos, né? Quando ela ficou viúva, eu tinha somente 13 anos, eu tenho uma irmã mais nova que eu, o meu irmão, que depois faleceu com 24 anos, também era mais novo que eu. E lá em Vitória da Conquista, onde minha mãe vive até hoje, realmente assim construiu um patrimônio cultural na formação também já em Conquista e as cidades ali próximas, e aí, pela importância de Vitória da Conquista, você abarca, não é, várias outras cidadezinhas. E ela passou a vida e fazendo com esse fervor. Minha mãe viajava de ônibus para comprar roupa, para comprar coisa no Ceará para vender, para São Paulo. Então, assim, ela não pôde se dar ao luxo de ser somente professora. Para cuidar dos seus filhos, ela teve que também empreender, né? Quando não se falava nessa palavra empreender, ela fez todas essas aventuras, digamos assim, para se manter
para nos manter, para nos educar e assegurar que tivéssemos esse espaço do estudo como o norte e a centralidade das nossas vidas. Então, eu tenho uma irmã que é pedagoga, eu tenho uma irmã que é enfermeira, uma que é nutricionista, a outra é servidora da Receita Federal, né, de nível médio, servidora da Receita Federal. Enfim, minha mãe deu conta do recado de sozinha, não é, em virtude, né, de ter ficado viúva muito nova, e sempre com esse fervor, né, com essa convicção, e realmente eu acho que ela se desincumbiu, ninguém tem dúvida de que ela se desincumbiu muitíssimo bem de todas as atribuições de uma mulher negra, viúva, no interior da Bahia, e nenhuma de nós se desencaminhou, não é? E todas tivemos uma profissão e todas seguimos exatamente as trilhas da educação, por esse fervor que a orientou por toda a vida. E passado toda essa inspiração da sua mãe, quando foi que a senhora decidiu pelo direito, né? O que motivou a senhora a estudar o direito e como foi a vinda para Brasília, justamente para começar a sua graduação? A minha vinda para Brasília, em verdade, não foi uma escolha minha. Eu vim para cá, eu tinha acabado de fazer 18 anos, uma das minhas irmãs, que é a nutricionista, já morava em Brasília. Eu, quando fui morar em Salvador mesmo, eu só fiquei 2 anos, né? Terminei o meu curso secundário em Salvador. Eu brinco que em Salvador eu descobri que o mundo ia além dos livros, porque em Livramento eu vivia para os livros. E descobri pelos livros que o Brasil, naquele momento, vivia sob uma ditadura, a ferocidade daquela ditadura, famílias mutiladas, dizimadas pelo exílio, desaparecimento de pessoas. E eu fui, dentro do movimento estudantil, começar a me articular para derrubar aquela ditadura militar e começar a lutar por justiça, por igualdades, contra os preconceitos. E aí, diante daquela, né, grande quantidade de pessoas presas políticas, comecei com o movimento pela anistia. Então, a minha vinda para Brasília foi um pouco castigo, porque em Salvador eu queria fazer a revolução. Estavam querendo tirar, não, tira essa menina daí que isso não vai dar certo. Exatamente. E como a minha irmã nutricionista já morava aqui, então vai para Brasília, que lá as coisas são mais quietas. Aqui talvez a força, e certamente eu vivi isso, não é? Sim. O impacto das forças da ditadura eram mais fortes naquele momento. E eu vim para cá por isso. Aqui fui estudar para fazer o vestibular e acabei optando pelo direito. Será que a escolha pelo direito já teve influência dessa sua participação política, dessa inquietação com injustiças, com desigualdades, com os efeitos da ditadura? Isso foi uma mola propulsora, assim, vou estudar direito, vamos conhecer as leis, e aí a sua luta muda de figura, né? Eu acho que sim, sem uma racionalização muito grande, te confesso, Marcelo, mas, assim, foi o que me trouxe mais apelo, digamos, não é? Minha mãe, como toda família pobre, queria ter uma filha médica. E como eu era muito estudiosa, ela achava que eu deveria fazer medicina. Ela escolheu até a especialidade que eu teria que ter, né? De geriatra para cuidar da velhice dela. Ah, sim. E medicina não tem nada a ver comigo. Efetivamente, assim, nenhum ramo da medicina eu seria uma boa profissional, né? Eu acho que eu não terminaria o curso, tenho certeza. E aí, pronto, me encontrei no direito, fiz um estágio na Defensoria Pública por quase 3 anos, que reforçou ainda muito mais a compreensão de que o direito pode e deve ser também uma mola propulsora das transformações sociais, que ali, ainda na adolescência, né, no 2º grau, eu já buscava. E pronto, nunca mudei de ramo. E daí essa trajetória dentro do direito começa ali nos seus estudos, um estágio na Defensoria Pública. Conta um pouco agora dessa trajetória até chegar ao cargo de ministra substituta no TSE. A senhora
teve seu nome também ventilado ali para ocupar um cargo no Supremo Tribunal Sim. Federal, quer dizer, as mais altas instâncias da justiça brasileira. Isso não é para qualquer um, são poucas as pessoas que têm os nomes, que têm seu nome indicado, ou no caso, como a senhora, hoje ocupando um cargo de ministro substituta no Tribunal Superior Eleitoral, que é a mais alta corte da justiça eleitoral brasileira. Como foi essa trajetória, esse engajamento político, o que isso tem a ver com essa luta que a senhora vem empreendendo também em prol da igualdade racial, até chegar ao ponto que a senhora chegou hoje na carreira? Eu verdadeiramente não acho que eu sou um exemplo e que toda e qualquer menina negra pode alcançar esses degraus, subir esses degraus. Eu sou mais realista. Eu vivi um tempo em que a competitividade, né, as carreiras jurídicas sempre foram muito competitivas. Eu realmente assim, sempre me dediquei muito a querer ser uma boa profissional do direito. A justiça eleitoral chegou na minha vida, não por acaso exatamente, mas o Distrito Federal sequer tinha eleição. Dentro da organização ditatorial do Estado brasileiro, o Distrito Federal não tinha eleição. Então, meu primeiro voto, que foi muito tardio, já com 26 anos de idade, foi para a Assembleia Nacional Constituinte. E naquele momento, eu já tive que atuar como advogada eleitoral. Então, a minha familiaridade com o direito eleitoral veio da retomada do processo democrático brasileiro. Então, a minha carreira, o meu fazer jurídico como advogada, e assim, como advogada de Sindicato dos Jornalistas, eu fui advogada do Sindicato dos Jornalistas aqui do DF durante uns 6 anos, trabalhei com diversos conselhos de exercício, fiscalização do exercício profissional, vários deles, não é? E uma advocacia também na esfera pública, toda muito ativa, mas nunca saí deste campo da organização da sociedade para o exercício da cidadania, para a democratização das relações Estado-sociedade. Então, o meu mundo sempre foi muito esse. E isso acaba por lhe conferir espaços, conquistar, digamos assim, espaços e também ser reconhecida por seus pares. Então, eu não posso deixar de nominar uma mulher brilhante da advocacia de Brasília, a doutora Erilda Balduino, homens da estatura de Luiz Carlos Sigmaringa, que foi deputado federal constituinte, o pai dele, advogado doutor Antônio Carlos, o ministro Sepúlveda Pertence, ministro do STJ, Humberto Gomes de Barros, Reginaldo Castro, que foi presidente do Conselho Federal da OAB. Então, assim, o meu mundo e colegas brilhantes, né, nos seus ramos. Com essas pessoas exatamente, acabou ajudando então, também a chegar. Tudo isso, eu acho que pavimentou uma trajetória que me permitiu estar hoje no lugar que estou. Mas aí você pode já aprender que tem todo um fazer coletivo, né? Tem todo um entorno. Então, assim, uma receitazinha de que, porque eu fiz, não. Eu sempre fiz com muita gente, com apoio e reconhecimento de muita gente, mas também encontrei muita porta fechada, encontrei muitas barreiras, né? De depois saber de cargos que eu tinha sido indicada e que não fui aceita porque era negra. Então, eu vivi todas as adversidades que qualquer pessoa negra, num país racista, excludente como é o Brasil, que todos ainda enfrentamos. Falando sobre essa questão do racismo, esse é um lugar de fala que a senhora tem, a senhora sempre militou nessa área, chegou a um cargo que poucas pessoas chegam, a senhora é a segunda ministra, segunda mulher negra a ocupar um cargo dentro do Tribunal Superior Eleitoral, tem sido destaque por conta disso e por outras indicações e pelos cargos que a senhora ocupou também. Agora, em 2025, neste ano, no primeiro semestre desse ano que gravamos essa entrevista, a senhora, justamente indo para uma palestra sobre enfrentamento à discriminação, ao assédio, promovida pela Presidência da República na Advocacia Geral da União, a senhora passou por um constrangimento de uma situação de racismo. Como é que a senhora, qual seria o recado
hoje para falar sobre essa questão racial no Brasil. Tem gente que fala que, porque isso é uma coisa sutil. Não, a questão é mais séria. Do ponto de vista da senhora, que tem essa trajetória, que viveu, inclusive, essas barreiras e vive, o que a gente tem a dizer sobre a questão racial? O racismo é a mola mestra da organização do mundo do trabalho, das relações políticas, sociais, culturais no Brasil. Essa é a nossa realidade. Então, nós somos 56% da população brasileira, segundo os dados do IBGE. No entanto, nós somos a grande massa da exclusão no mundo do trabalho e que isso se notabiliza e se visibiliza muito fortemente quando a gente se debruça para pensar as relações de poder. Onde estamos nós, negras e negros, em qualquer ramo de atividade, à exceção do trabalho doméstico, que você tem uma força de trabalho majoritária feminina, negra, nós não temos em nenhum extrato do mundo do trabalho, do mundo da política, dos exercícios dos poderes, em que estejamos numa posição de equidade. Eu não digo nem de superioridade, embora sejamos maioria, mas de alguma equidade em relação às pessoas brancas. E aí, notadamente, se a gente pensa a mulher negra em relação aos homens brancos, aí as distâncias são ainda maiores. Então, isso precisa ser combatido. O Brasil não se constituirá num país pleno, numa democracia mais sólida, enquanto a gente tiver essa base estruturante das relações de trabalho, das relações econômicas e os modelos de desenvolvimento do próprio país que primam, né, por manter privilégios em favor dos brancos. E aí vem o conceito da branquitude, enfim, e tudo isso a fazer de nós um país que tem o traço do racismo a definir que lugar você ocupa na sociedade. Ministra, a senhora falou que, enfim, a sua construção de carreira, essa trajetória é uma construção coletiva, não foi só o seu esforço, né? Quer dizer, dependeu disso também. Mas é uma história de superação que vem de 3 gerações, como eu falei no começo da entrevista, e que serve de inspiração, espero que sirva de inspiração, a muitas pessoas, especialmente a mulheres, ou as mais jovens, especialmente meninas negras, como a senhora, que saiu ali do interior da Bahia e hoje ocupa um cargo no Tribunal Superior Eleitoral, como ministra substituta no Tribunal Superior Eleitoral. O que a senhora diria para as meninas que sonham em ter um cargo, em ocupar esses espaços que justamente essas pessoas não ocupam hoje por todas essas questões estruturais que a senhora trouxe da nossa desigualdade produzida pelo racismo estrutural do nosso país? Estudem, se organizem. Não pensem que a genialidade individual de cada um de nós assegura a qualquer pessoa negra um espaço de proeminência. Não. Até porque tem um amigo que diz, tem pessoas que nascem assim, a placa no gabinete X já vai estar posta, é só fazer uma projeção cronológica do dia em que você vai ter a placa com o nome daquela pessoa ocupando aquela função. A nenhum negro, a nenhuma negra é dado esse direito e esse privilégio. Então, assim, é esse fazer permanente, essa organização permanente que assegura a mobilidade do negro e da negra, entendeu? Então, assim, a gente, sem destruir estruturalmente o racismo, a gente vai ter sempre essa história de ser a primeira, de ser a única, e isso não dá conforto, não nos orgulha essa unicidade, essa singularidade. Eu quero ver todas as meninas negras tendo as mesmas possibilidades que as mulheres brancas, as minhas amigas parceiras indissolúveis e parceiras nessa minha construção, entendeu? Mas que a gente não tenha que ter sempre uma história dolorosa de superação a ter que contar, que a gente tem uma vida
que flua naturalmente, com acesso a uma boa educação, a curso de línguas, a tudo isso que é da naturalidade das famílias brancas que ascendem e ocupam esses lugares. E para a gente fechar nossa conversa, na opinião da senhora, o que é cidadania? Cidadania, eu acho que é um fazer coletivo. E aí eu quero então aproveitar esse espaço. Eu tanto faço esse exercício de cidadania no coletivo, que, por exemplo, venho acompanhando a organização do que vai ser a segunda marcha das mulheres negras, a acontecer aqui em Brasília, no final de novembro. Então, cidadania é, antes e acima de tudo, um fazer coletivo e um transformar coletivo. Bom, ministra Vera Lúcia Santana de Araújo, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença em nosso programa com a sua história inspiradora de vida. Muito obrigada por esse espaço, Marcelo. E eu agradeço também a você que acompanha a programação da TV Senado. Assine o canal da TV Senado no YouTube, ative as notificações e acompanhe toda a produção do Poder Legislativo diretamente da fonte. Na TV Senado, democracia é todo dia.